Ela foi acampar com o ficante, mas algo terrível aconteceu, e o chefe teve que interferir. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. A chuva batia no teto da barraca com uma intensidade que Mariana Santos jamais havia presenciado. Aos 28 anos, ela se considerava uma pessoa organizada, que planejava cada detalhe de sua vida com a precisão de quem aprendeu desde cedo que a estabilidade era o bem mais precioso que alguém poderia ter. Por isso, quando aceitou o convite de Rafael para acampar na Chapada dos Veadeiros, havia pesquisado obsessivamente sobre o clima, as trilhas e até mesmo as fases da lua. O que ela não conseguiu prever foi a tempestade que agora transformava seu fim de semana romântico em um verdadeiro pesadelo. "Rafa, você está ouvindo isso?" gritou, tentando se fazer ouvir acima do barulho ensurdecedor da água que caía como se o céu tivesse se aberto completamente. Mariana esticou o braço para o lado direito da barraca, onde Rafael deveria estar dormindo, mas encontrou apenas o tecido molhado do saco de dormir vazio. A jovem assistente administrativa da Tecnovision, uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo, sentiu o primeiro aperto no peito. Rafael tinha o sono pesado. Ela sabia disso pelos 3 meses que vinham se conhecendo. Mas não era normal ele simplesmente desaparecer no meio da madrugada, especialmente durante uma tempestade como aquela. "Rafael, onde você está?" Sua voz se perdeu no rugido da natureza enfurecida. Mariana tateou ao redor procurando o celular, mas a tela permanecia negra, sem sinal, sem bateria, exatamente o oposto do que uma pessoa como ela, viciada em controle e previsibilidade, conseguia suportar. Foi então que sentiu. A barraca começou a se mover. Primeiro foi um balanço suave, quase imperceptível. Depois, um puxão mais forte que a fez rolar para o lado. O barulho da água não vinha mais apenas de cima. Estava ao redor dela, crescendo, se aproximando como uma fera faminta pronta para devorar tudo em seu caminho. "Meu Deus, é uma enxurrada!" Mariana lutou para abrir o zíper da barraca, mas a força da água já a carregava morro abaixo. Seus 5 anos de natação no clube da Vila Madalena, onde cresceu, não a haviam preparado para nadar no meio de uma correnteza lamacenta repleta de galhos e pedras. O tecido da barraca se rasgou e ela se viu livre, mas completamente à mercê da natureza. A água gelada penetrou em suas roupas instantaneamente, roubando seu fôlego e qualquer capacidade de pensar racionalmente. Mariana se agarrou a um tronco que passou flutuando ao seu lado, seus dedos escorregando na casca molhada, enquanto tentava se orientar na escuridão absoluta. A chuva açoitava seu rosto com tanta força que era impossível manter os olhos abertos por mais de alguns segundos. "Socorro! Alguém me ajuda!" gritou até sentir a garganta arranhando, sabendo que suas palavras se perdiam no caos. O pensamento em Rafael a atormentava. Onde ele estava, teria conseguido se abrigar, teria a abandonado propositalmente. Essa última possibilidade, por mais absurda que parecesse no meio da luta pela sobrevivência, plantou uma semente de desconfiança em sua mente. Rafael havia insistido tanto para virem acampar, especificamente neste local isolado, longe das trilhas principais. Na época, ela interpretou como romantismo. Agora, agarrada a um tronco no meio de uma enxurrada, começava a questionar se havia sido ingênua. A correnteza a arrastou por pelo menos 15 minutos, ou talvez fossem horas. Era impossível ter noção de tempo naquelas circunstâncias, até que ela conseguiu se agarrar a uma rocha maior e, com muito esforço, se arrastar para uma pequena elevação de terra. Tremendo descontroladamente, Mariana se encolheu contra uma árvore robusta e aguardou o amanhecer. Quando os primeiros raios de sol cortaram as nuvens carregadas, ela pôde finalmente avaliar a extensão do desastre.
O local onde haviam montado acampamento na noite anterior estava completamente irreconhecível. A vegetação rasteira havia sido arrancada, deixando apenas terra nua e pedras espalhadas. Não havia vestígio algum de Rafael, de suas mochilas ou de qualquer coisa que provasse que eles realmente haviam estado ali. Rafael! Rafael! Sua voz ecoou pela chapada silenciosa, recebendo apenas o canto matinal dos bem-te-vis como resposta. Mariana começou a caminhar na direção que acreditava ser a saída do parque, seus tênis de trilha fazendo um barulho pegajoso a cada passo na lama. Sua roupa, uma camiseta de corrida e uma calça legging que havia escolhido cuidadosamente para parecer descolada, mas não desleixada, estava completamente destruída, coberta de barro e rasgada em vários pontos. Ela era o tipo de pessoa que sempre carregava um kit de primeiros socorros, protetor solar extra e até mesmo barras de cereal de reserva. Sua mãe, Dona Célia, sempre dizia: "Filha, a vida ensina que devemos estar preparados para o inesperado, mas nada a havia preparado para aquilo." Depois de 3 horas caminhando, Mariana finalmente encontrou uma trilha conhecida que a levaria de volta ao centro de visitantes. Cada passo era uma luta contra a exaustão física e o turbilhão de emoções que se agitava em seu peito. A raiva começava a superar o medo. Como Rafael simplesmente desaparecia sem deixar rastros, e por que ela se sentia, no fundo, como se tivesse sido abandonada propositalmente. Quando chegou ao estacionamento do parque, Mariana descobriu que o carro de Rafael, um Civic preto que ela havia admirado tantas vezes, não estava mais lá. A realidade a atingiu como um soco no estômago. Rafael havia partido. Havia-a deixado sozinha no meio de uma tempestade devastadora, sem explicação, sem se preocupar se ela estava viva ou morta. Sentada no meio-fio do estacionamento quase vazio, com apenas alguns poucos visitantes observando-a com curiosidade e preocupação, Mariana Santos chorou pela primeira vez em anos. Não apenas pela traição, mas pela percepção de que sua capacidade de confiar nas pessoas havia sido completamente quebrada naquela madrugada terrível. O que ela ainda não sabia era que aquele momento de desespero e abandono seria apenas o primeiro de uma série de revelações que abalariam completamente as estruturas da vida que havia construído com tanto cuidado nos últimos 5 anos. 3 semanas depois do pesadelo na Chapada dos Veadeiros, Mariana ainda sentia um nó no estômago sempre que ouvia o barulho de chuva batendo na janela de seu apartamento no Bexiga. O pequeno kitnet que dividia com sua gata Pandora havia se tornado um refúgio onde ela tentava processar o que havia acontecido, mas as noites de insônia se multiplicavam e sua performance no trabalho começava a chamar atenção pelos motivos errados. "Mari, você está bem? Parece que viu um fantasma", comentou Letícia, sua melhor amiga e colega do Departamento de Recursos Humanos da Tecnovision, enquanto observava Mariana mexer distraída na salada que havia pedido no refeitório da empresa. "Estou só processando algumas coisas", respondeu Mariana, evitando o olhar preocupado da amiga. Ela não havia contado a ninguém sobre o abandono de Rafael. Era humilhante demais admitir que havia sido deixada para morrer no meio de uma tempestade por alguém que apenas horas antes sussurrara promessas de um futuro juntos. A Tecnovision ocupava 3 andares de um edifício moderno na Faria Lima, com paredes de vidro que ofereciam uma vista privilegiada da metrópole paulistana. Mariana trabalhava no 15º andar, no departamento administrativo, onde sua eficiência e atenção aos detalhes a haviam tornado indispensável ao longo dos 5 anos de carreira na empresa. Ela conhecia cada processo, cada sistema, cada peculiaridade dos contratos que gerenciava com a precisão de quem encontrava segurança na rotina.
Mariana Santos, por favor, compareça à sala da presidência imediatamente. A voz da recepcionista ecoou pelo sistema de som interno, fazendo com que várias cabeças se virassem na direção dela. Em 5 anos de empresa, Mariana nunca havia sido chamada à sala do CEO. Uau, o que você aprontou? Brincou Letícia, mas Mariana percebeu uma pontada de preocupação real no tom da amiga. Diego Almeida comandava a Tecnovision como uma extensão de sua própria personalidade. Determinado, inovador e absolutamente inflexível quando se tratava de resultados. Aos 35 anos, ele havia transformado a empresa familiar em uma das principais fornecedoras de soluções tecnológicas do país, mas pagara um preço alto por esse sucesso. Divorciado há 2 anos, sem filhos, Diego vivia para a empresa de uma forma que preocupava até mesmo seus sócios mais próximos. Quando Mariana bateu na porta da sala presidencial, suas mãos tremiam ligeiramente. A sala era imponente, com móveis de design italiano e uma vista panorâmica da cidade que se estendia até a Serra da Cantareira nos dias claros. Diego estava de pé atrás de sua mesa de mogno, mas não estava sozinho. Mariana, sente-se, por favor. Sua voz era grave, controlada, mas ela detectou uma tensão incomum. Este é o investigador Milton Vargas, da empresa Segurança Total. Ele precisa fazer algumas perguntas sobre sua vida pessoal recente. O homem ao lado de Diego era corpulento, com cerca de 50 anos, usando um terno cinza que havia visto dias melhores. Seus olhos pequenos e penetrantes estudaram Mariana com a intensidade de quem estava acostumado a desvendar segredos. Senhorita Santos, Milton abriu uma pasta amarelada. A senhora conhece um homem chamado Rafael Mendes da Silva? O nome atingiu Mariana como uma punhalada. Ela sentiu o sangue drenar de seu rosto e suas mãos se fecharam involuntariamente. Sim, nós saíamos juntos. Por quê? Rafael Mendes da Silva não é quem afirmava ser. Milton continuou, implacável. Seu nome verdadeiro é Roberto Farias, investigador particular especializado em espionagem industrial. Nos últimos 4 meses, ele trabalhou para a Quantum Solutions com o objetivo específico de obter informações confidenciais da Tecnovision. O mundo de Mariana pareceu desabar pela 2ª vez em 3 semanas. Ela olhou para Diego, que observava toda a cena com uma expressão sombria. Isso é impossível, balbuciou. Nós nos conhecemos num café, foi casual. Ele nem sabia onde eu trabalhava no início. Nada foi casual, senhorita Santos. Milton folheou alguns papéis. Ele a seguiu por 2 semanas. Estudou sua rotina, seus hábitos, até mesmo suas preferências musicais através de suas redes sociais. O objetivo era se aproximar de você para ter acesso às informações que gerencia. Que informações? A voz de Mariana saiu mais alta do que pretendia. Eu trabalho com contratos administrativos. Não tenho acesso a nenhum segredo industrial. Diego se moveu pela primeira vez desde que ela entrara na sala, caminhando até a janela com as mãos entrelaçadas nas costas. Mariana, você tem acesso ao sistema central de documentos da empresa há 3 anos. Você processa contratos com fornecedores, lê especificações técnicas, tem conhecimento de nossos clientes e seus projetos. Sua voz era cuidadosa, mas ela percebeu uma acusação implícita. Você está insinuando que eu passei informações para ele? Mariana se levantou bruscamente, sentindo uma mistura de raiva e traição que a deixou tonta. Eu jamais faria isso. Esta empresa é minha vida. Acredito que você não fez isso conscientemente. Diego se virou para encará-la. E pela primeira vez, Mariana notou que seus olhos castanhos revelavam mais cansaço do que raiva. Mas precisamos entender exatamente o que Rafael conseguiu acessar através de você. Milton consultou suas anotações novamente. Senhorita Santos,
Quantas vezes o senhor Rafael esteve em sua casa nos últimos 3 meses? Eu não sei. Várias vezes. Por que isso importa? Porque encontramos equipamentos de vigilância eletrônica no apartamento dele. Microcâmeras, dispositivos de gravação de áudio, programas de clonagem de computador. Ele fotografou documentos que você levou para casa, gravou conversas telefônicas que você teve com colegas de trabalho, copiou arquivos do seu laptop pessoal. Mariana sentou-se pesadamente, sentindo náusea. Cada momento íntimo que haviam compartilhado, cada conversa descontraída sobre trabalho, cada vez que ela havia mencionado um projeto ou um cliente, tudo havia sido calculadamente orquestrado e gravado. A viagem para a Chapada, ela sussurrou, foi uma forma de te afastar de São Paulo, enquanto eles invadiam os sistemas da empresa usando seus dados de acesso, Diego completou. O que não conseguimos entender é por que ele a abandonou lá. Milton fechou a pasta com um estalo seco. Provavelmente porque descobriu que estávamos investigando. Rafael Mendes da Silva, ou melhor, Roberto Farias, desapareceu completamente. Não voltou ao apartamento, não contatou seus empregadores na Quantum Solutions, simplesmente evaporou. E me deixou para morrer, Mariana murmurou, mais para si mesma do que para os homens na sala. Diego caminhou até ela, e pela primeira vez desde que se conheciam, Mariana viu algo além da frieza profissional em seus olhos. Mariana, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não é suspeita de cumplicidade, você é vítima. Mas agora precisamos da sua ajuda para descobrir exatamente o que foi comprometido e como podemos minimizar os danos. Como posso ajudar? Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Preciso que você tente lembrar de cada conversa, cada documento que ele pode ter visto, cada informação que pode ter escapado sem que você percebesse. Por menor que pareça, pode ser crucial. Mariana olhou para os dois homens, sentindo o peso de uma responsabilidade que nunca havia pedido. Sua vida ordenada e previsível havia se transformado em algo irreconhecível. E ela ainda estava tentando processar que o homem que julgava amar era, na verdade, um estranho pago para manipulá-la. Eu vou ajudar, disse finalmente, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Vou lembrar de tudo. Abril chegou a São Paulo com sua tradicional explosão de cores. Os ipês amarelos que ladeavam a rua Teodoro Sampaio floresciam em toda sua glória, transformando o trajeto de Mariana até a empresa em um espetáculo que, em outras circunstâncias, teria enchido seus olhos de alegria. Mas naquele outono, cada pétala dourada que caía do alto das árvores apenas acentuava a melancolia que se instalara em sua vida desde a descoberta sobre Rafael. Havia 2 semanas que Diego havia criado uma sala especial no 20º andar da Technovision, longe dos olhares curiosos dos demais funcionários, onde Mariana trabalhava diretamente com ele e Milton na investigação. A sala era espartana, uma mesa de reuniões, 4 cadeiras, 2 computadores e pilhas intermináveis de documentos que precisavam ser analisados. As paredes brancas e a iluminação fria criavam um ambiente que mais parecia um interrogatório do que um escritório. Mariana, preciso que você olhe estes contratos novamente. Diego empurrou uma pasta na direção dela, seus dedos roçando os dela acidentalmente. O toque breve fez com que ambos se afastassem rapidamente, como se uma corrente elétrica tivesse passado entre eles. São os acordos com a Metaltech dos últimos 6 meses. Você lembra de ter comentado algo sobre eles com Rafael? Mariana pegou a pasta, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Nos últimos dias, ela havia desenvolvido uma habilidade perturbadora de lembrar conversas com detalhes fotográficos. Era como se seu cérebro, em resposta ao trauma da traição, tivesse desbloqueado uma capacidade que sempre estivera lá, mas que ela mantivera cuidadosamente escondida. Lembro,
disse, fechando os olhos por um momento. Foi numa sexta-feira, 15 de março. Estávamos jantando pizza no apartamento dele. Eu havia trabalhado até mais tarde, porque os contratos da Metaltech tinham uma cláusula estranha sobre exclusividade de fornecimento de componentes para projetos militares. Comentei que era incomum para uma empresa do nosso porte ter acesso a esse tipo de tecnologia. Diego e Milton trocaram olhares significativos. Que mais você disse sobre isso? Milton fez anotações rapidamente em seu bloco. Rafael perguntou se eu sabia quais eram os componentes específicos. Eu disse que não tinha acesso a essa informação técnica, que meu trabalho era apenas processar as partes administrativas do contrato. Mariana abriu os olhos, encontrando o olhar intenso de Diego fixo nela. Mas também comentei que achava estranho o projeto ter o codinome Águia Dourada, porque normalmente nossos projetos têm nomes mais comerciais. Meu Deus! Diego passou a mão pelos cabelos escuros, desarrumando o penteado sempre impecável. Águia Dourada é um projeto militar classificado. Se essa informação chegou a Quantum Solutions... Diego, Milton interrompeu. Precisamos falar sobre algo que descobri ontem. Ele abriu seu laptop e girou a tela para que ambos pudessem ver. A Quantum Solutions tem 3 funcionárias no departamento administrativo. Uma delas tem um dom muito específico. Na tela apareceu a foto de uma mulher loira, de aproximadamente 40 anos, com olhos azuis penetrantes e uma expressão inteligente. Amanda Cristina Rodrigues, formada em psicologia, especializada em hipermemória. Ela consegue ensinar pessoas a desenvolver capacidades de memorização quase fotográficas. Milton olhou diretamente para Mariana. Você tem certeza de que sempre teve essa capacidade de lembrar conversas com tanto detalhamento? Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu sempre tive boa memória, desde criança, mas nunca foi tão precisa. É possível que Rafael tenha aplicado técnicas específicas para estimular e direcionar sua memória natural. Diego se levantou e começou a andar pela sala, como fazia sempre que estava elaborando uma teoria. Se ele conseguiu fazer você lembrar de mais detalhes do que naturalmente recordaria, ele me usou de uma forma ainda mais profunda do que imaginávamos. Mariana completou, sentindo náusea novamente. A cada revelação, a violação de sua intimidade se tornava mais sinistra, mais calculada. Diego parou de andar e se posicionou atrás da cadeira dela, suas mãos apoiadas no encosto. Mariana podia sentir o calor de sua presença e o aroma sutil de seu perfume, algo amadeirado que contrastava completamente com a colônia doce que Rafael costumava usar. Mariana, eu sei que isso é difícil de ouvir, mas sua capacidade de memória pode ser nossa única vantagem nesta investigação. Sua voz estava mais suave do que o habitual, quase protetor. Se você conseguir lembrar de outras informações que pode ter compartilhado, talvez possamos entender o alcance real do vazamento. E se eu não quiser lembrar? A pergunta saiu mais vulnerável do que ela pretendia. E se eu quiser apenas esquecer que Rafael existiu e voltar à minha vida normal? Diego caminhou até ficar de frente para ela, agachando-se para que seus olhos ficassem na mesma altura que os dela. Pela primeira vez, desde que se conheciam, Mariana viu além da máscara do CEO bem-sucedido. Havia cansaço em seus olhos, mas também uma determinação feroz que a fez sentir-se estranhamente segura. Porque nossa empresa não é apenas um negócio, Mariana. Somos uma família, e quando alguém ataca nossa família, nós nos defendemos. Ele hesitou por um momento, como se estivesse lutando contra algo internamente. E por que eu me sinto responsável por você ter sido colocada nesta situação? Rafael a escolheu porque você trabalha aqui.
Isso faz com que sua dor seja, em parte, minha responsabilidade. Milton observava a interação entre eles com interesse profissional, fazendo anotações que pareciam não ter relação com a investigação. Existe mais uma coisa, disse Milton, quebrando o momento. Conseguimos rastrear algumas das atividades de Rafael nos últimos meses. Ele não trabalhou sozinho. Há pelo menos 3 pessoas envolvidas neste esquema, e uma delas pode estar dentro da própria Technovision. Isso é impossível. Mariana se levantou bruscamente. Eu conheço todos que trabalham aqui há anos. São pessoas honestas, dedicadas. Mariana, Diego segurou gentilmente seu braço, impedindo que ela continuasse andando pela sala. Você também acreditava conhecer Rafael. A frase cortou o ar como uma lâmina afiada. Mariana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dos 2 homens. Sua capacidade de confiar nas pessoas havia sido sistematicamente destruída, e agora nem mesmo o ambiente de trabalho que considerava seguro estava livre de suspeitas. Quem você suspeita? Perguntou, forçando sua voz a permanecer firme. Ainda estamos investigando, Milton respondeu evasivamente. Mas a pessoa tem acesso aos mesmos sistemas que você, conhece suas rotinas e teria capacidade de orientar Rafael sobre como se aproximar de você de forma convincente. Vocês estão falando de alguém próximo a mim. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Mariana sentiu como se estivesse caindo novamente naquela enxurrada, mas desta vez a água que a arrastava era feita de traição e desconfiança. Diego soltou seu braço e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade lá embaixo. A tarde estava avançando e as luzes dos edifícios vizinhos começavam a se acender, criando um mosaico urbano que normalmente o tranquilizava. Hoje apenas acentuava sua sensação de isolamento. Mariana, eu quero que você saiba que, independentemente do que descobrirmos, você não está sozinha nesta situação. Sua voz chegou até ela carregada de uma emoção que ela não conseguiu identificar completamente. Vamos encontrar quem fez isso com você e vamos fazer justiça. A terça-feira, 7 de maio, começou como qualquer outro dia normal na vida de Mariana, mas terminaria como o pior de sua carreira profissional. Ela havia acordado às 6 da manhã, preparado seu café com leite e pão francês com manteiga, a mesma rotina reconfortante que mantinha há 5 anos, e chegado ao escritório pontualmente às 8 horas. O que ela não esperava era encontrar Letícia a esperando no hall de entrada, com uma expressão que misturava pena e constrangimento. Mari, preciso falar com você antes que você suba. Letícia a puxou para um canto discreto perto dos elevadores, longe dos ouvidos curiosos dos outros funcionários que chegavam para mais um dia de trabalho. Lê, você está me assustando. O que aconteceu? O senhor Roberto da diretoria me procurou ontem no final do expediente. Eles acham que você passou informações confidenciais para pessoas de fora da empresa. Letícia não conseguia olhar diretamente nos olhos da amiga. Há uma investigação interna em andamento. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Mas o Diego sabe que eu sou vítima. Nós estamos trabalhando juntos para descobrir o que foi vazado. Aparentemente, surgiram evidências de que você pode ter agido deliberadamente. Roberto disse que encontraram transferências bancárias suspeitas para sua conta e registros de e-mails que você teria enviado com informações sigilosas. Letícia finalmente levantou os olhos e Mariana viu lágrimas se formando ali. Mari, eu não acredito nisso. Mas eles vão te demitir por justa causa hoje. As pernas de Mariana fraquejaram e ela se apoiou na parede fria de mármore do lobby. 5 anos de dedicação, de trabalho impecável,
de lealdade absoluta à empresa, e agora estava sendo acusada de traição baseada em evidências fabricadas. Onde está o Diego? Preciso falar com ele. Ele viajou para Brasília ontem à noite, emergência familiar. Roberto assumiu a investigação em sua ausência. Roberto Fernandes era o diretor administrativo, um homem de 60 anos que sempre havia demonstrado certa antipatia por funcionários que, em sua opinião, recebiam atenção demais da presidência. Mariana sempre suspeitara que ele a via como uma ameaça, especialmente depois que Diego começou a consultá-la diretamente sobre alguns processos administrativos. Letícia, você precisa me ajudar. Preciso falar com o Diego. Preciso que ele saiba o que está acontecendo aqui. Mari, Letícia hesitou, e Mariana percebeu algo estranho em sua expressão. Eu não posso me envolver nisso. Tenho minha própria carreira para proteger. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer acusação formal poderia doer. Letícia era sua melhor amiga há 3 anos. A pessoa em quem mais confiava no mundo depois de sua mãe. E agora, no momento em que mais precisava de apoio, ela estava sendo abandonada novamente. Senhorita Santos. A voz autoritária de Roberto ecoou pelo hall. Ele estava acompanhado de 2 seguranças da empresa e carregava uma pasta que Mariana reconheceu como sendo o tipo usado para documentação de demissões. Preciso que me acompanhe à sala de reuniões. O processo foi rápido e humilhante. Roberto apresentou screenshots de e-mails que aparentemente haviam sido enviados do computador de Mariana. Extratos bancários mostrando depósitos que ela jurava nunca ter recebido, e até mesmo gravações de áudio que supostamente a mostravam discutindo informações confidenciais ao telefone. Tudo era falso, ela tinha certeza, mas as evidências eram convincentes demais para serem ignoradas por qualquer investigação formal. Senhorita Santos, devido à gravidade das acusações e às evidências apresentadas, a Tecnovision está rescindindo seu contrato por justa causa, efetivo imediatamente. Roberto não demonstrava nem satisfação, nem pesar, apenas a frieza burocrática de quem estava cumprindo uma tarefa desagradável. Você tem 15 minutos para coletar seus pertences pessoais sob supervisão de segurança. Mariana assinou os papéis com mãos trêmulas, sentindo como se estivesse assinando a sentença de morte de sua própria identidade. Sua mesa no 15º andar nunca havia parecido tão pequena e insignificante quanto naquele momento, quando colocava na caixa de papelão sua caneca personalizada com a foto de Pandora, a pequena planta suculenta que cuidava religiosamente e o porta-retratos com a foto de formatura da faculdade ao lado de sua mãe. Os colegas de trabalho observavam a cena em silêncio constrangido. Alguns desviavam o olhar quando ela passava, outros sussurravam em pequenos grupos. Mariana sentiu-se como um animal ferido sendo expulso de sua própria matilha. Quando chegou em casa naquela tarde, seu apartamento no Bexiga nunca havia parecido tão apertado e sombrio. Pandora a recebeu com miados preocupados, como se pudesse sentir o desespero que emanava de sua dona. Mariana se jogou no sofá de 2 lugares que havia comprado com seu primeiro salário na Tecnovision e, finalmente, permitiu que as lágrimas viessem. Seu celular tocou várias vezes ao longo da tarde. Números desconhecidos que ela se recusava a atender. Provavelmente jornalistas tentando conseguir alguma declaração sobre o escândalo que certamente se espalharia pelos meios especializados em tecnologia. A Tecnovision era grande demais para que um caso de espionagem industrial passasse despercebido. Foi apenas às 7 da noite que ela atendeu uma chamada reconhecendo o número do celular de Milton. Mariana, onde você está? Preciso falar com você urgentemente. Em casa. Fui demitida hoje, Milton, por justa causa. Aparentemente, agora sou oficialmente culpada por espionagem industrial.
Isso é impossível. Diego deixou instruções expressas de que você não deveria ser perturbada enquanto ele estivesse fora. Bem, parece que Roberto não recebeu essa mensagem, ou recebeu e decidiu ignorá-la. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Mariana podia ouvir Milton digitando rapidamente em seu computador. Mariana, não saia de casa por nenhum motivo. Estou indo para aí agora. E não atenda a porta para mais ninguém além de mim. Por quê? O que mais pode acontecer? Porque alguém está escalando esta situação muito rapidamente e você pode estar em perigo real. O telefone ficou mudo, deixando Mariana sozinha com Pandora e uma sensação crescente de que sua vida havia se tornado um pesadelo, do qual ela não conseguia acordar. Ela caminhou até a janela de seu apartamento e observou o movimento da rua lá embaixo. São Paulo continuava sua vida frenética e indiferente, alheia ao fato de que a vida de uma de suas milhões de habitantes havia acabado de desmoronar completamente. 2 horas depois, quando Milton finalmente chegou, ele não estava sozinho. Diego havia voltado de Brasília mais cedo e estava com ele, usando jeans e uma camiseta simples que o faziam parecer mais jovem e mais humano do que o terno executivo que era sua marca registrada. Mariana, ele disse assim, que ela abriu a porta. Eu sinto muito. Isso nunca deveria ter acontecido. Então você acredita em mim? A pergunta saiu carregada de toda a vulnerabilidade que ela havia tentado esconder ao longo do dia. Claro que acredito. E vamos descobrir quem fez isso com você. Mas primeiro, preciso que você venha comigo. Não é seguro você ficar aqui. Diego dirigia sua BMW prata pelas ruas de São Paulo, com uma tensão perceptível nos ombros, verificando constantemente o retrovisor enquanto Mariana observava a cidade passar pela janela do passageiro. Ela nunca havia estado sozinha no carro dele antes, e o ambiente íntimo contrastava drasticamente com as circunstâncias que os haviam levado até ali. O ar-condicionado soprava suavemente, carregando o aroma de couro dos bancos, misturado com o perfume masculino que ela já havia aprendido a associar à presença dele. "Para onde estamos indo?" perguntou, ajustando o cinto de segurança e notando como suas mãos ainda tremiam ligeiramente desde a conversa com Milton 2 horas antes. "Para minha casa. É o lugar mais seguro que consigo pensar no momento." Diego parou no sinal vermelho da Avenida Paulista e finalmente olhou diretamente para ela. "Mariana, preciso que você entenda que quem está orquestrando isso contra você tem recursos e influência. A demissão foi apenas o primeiro movimento." A casa de Diego ficava em um condomínio fechado no Morumbi, uma construção moderna de 2 andares com jardins impecavelmente cuidados e um sistema de segurança que incluía câmeras e portões eletrônicos. Quando passaram pela guarita, Mariana percebeu que os seguranças o cumprimentaram com uma familiaridade que sugeria que ele sempre dava instruções específicas sobre visitantes. "Milton está chegando em 1 hora", disse Diego enquanto desarmava o sistema de alarme interno. "Ele descobriu algumas coisas sobre as evidências que foram usadas contra você hoje." A sala de estar era ampla, decorada com móveis modernos, em tons neutros e obras de arte contemporânea brasileira que Mariana reconheceu como sendo de artistas famosos. Uma parede inteira era ocupada por uma estante de livros que revelava gostos ecléticos. Biografias empresariais dividiam espaço com clássicos da literatura e estudos sobre psicologia comportamental. "Você quer um café? Água?" Diego parecia genuinamente preocupado em fazê-la se sentir confortável, uma gentileza que contrastava com a urgência da situação. "Café seria bom?" Mariana se sentou em um sofá de couro claro que provavelmente custava mais do que seu salário de 3 meses. "Diego, por que você está fazendo isso? Por que está me protegendo?"
Ele parou no meio do caminho para a cozinha, como se a pergunta o tivesse atingido de forma inesperada. Por que é a coisa certa a fazer? Sua resposta veio rápida demais, ensaiada demais, e ambos perceberam. Não é só isso. Mariana se levantou e caminhou até onde ele estava parado. Você poderia simplesmente ter deixado a investigação seguir seu curso, aceitar as evidências contra mim e seguir em frente, mas está arriscando sua própria reputação para me defender. Diego a estudou por um longo momento, seus olhos escuros revelando um conflito interno que ele claramente não estava acostumado a compartilhar. Desde que meu pai morreu e eu assumi a empresa, minha vida se tornou uma sequência de decisões difíceis e sacrifícios pessoais. Eu me acostumei a ver pessoas como recursos, problemas a serem resolvidos ou oportunidades a serem exploradas. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Mariana havia aprendido a reconhecer como sinal de vulnerabilidade. Com você é diferente. Não consigo explicar porquê, mas é. O silêncio que se instalou entre eles foi quebrado pela campainha. Milton havia chegado carregando uma pasta volumosa e uma expressão sombria que não presagiava boas notícias. Sentemos, disse assim que entrou, dispensando cumprimentos. O que descobri hoje muda tudo o que sabíamos sobre este caso. Eles se acomodaram na sala de estar, com Milton espalhando documentos sobre a mesa de centro como se estivesse montando um quebra-cabeças complexo. Primeiro, todas as evidências contra Mariana foram fabricadas. Os e-mails foram enviados de um computador clonado, os depósitos bancários foram feitos e estornados no mesmo dia para criar apenas um registro nos extratos. E as gravações de áudio foram montadas usando técnicas sofisticadas de manipulação digital. Isso é um alívio, Mariana suspirou, sentindo parte da tensão deixar seus ombros. Não deveria ser, Milton continuou gravemente, porque isso significa que alguém com acesso aos sistemas internos da Technovision e recursos tecnológicos consideráveis está determinado a destruí-la especificamente. Diego se inclinou para a frente, estudando os documentos. Você descobriu quem? Estou chegando lá. Segundo, Roberto Fernandes recebeu essas evidências por e-mail anônimo na madrugada de ontem, junto com uma denúncia de que Mariana estava sendo protegida inadequadamente pela presidência devido a um relacionamento pessoal entre vocês dois. Mariana sentiu o sangue subir ao rosto. Que relacionamento pessoal? Nós nunca... Eu sei disso, você sabe. Disso, mas alguém plantou a ideia na cabeça de Roberto e de outros diretores de que você está sendo favorecida por motivos não profissionais. Milton olhou diretamente para Diego. E a timing da sua viagem para Brasília foi muito conveniente para quem queria te tirar do caminho. A emergência familiar, Diego empalideceu. Recebi uma ligação ontem de manhã dizendo que minha mãe havia sofrido um acidente. Quando cheguei ao hospital em Brasília, descobri que ela estava perfeitamente bem e que nunca havia acontecido acidente algum. Alguém orquestrou sua ausência especificamente para que Mariana fosse demitida sem sua proteção. Milton concluiu. E terceiro, a parte mais perturbadora. Consegui rastrear o IP de origem dos e-mails anônimos enviados para Roberto. Ele abriu seu laptop e girou a tela para que ambos pudessem ver um mapa digital da cidade de São Paulo com um ponto vermelho piscando. O e-mail foi enviado de um computador localizado no edifício da Technovision, 16º andar, sala do Departamento de Recursos Humanos. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Letícia! Letícia tem acesso a todos os seus dados pessoais, conhece suas rotinas, sabia dos seus encontros com Rafael, porque você contava tudo para ela. Milton continuou inexoravelmente. Ela também sabia que você havia desenvolvido uma admiração profissional por Diego nos últimos meses.
Eu nunca disse que tinha admiração por ele, Mariana protestou, mas mesmo enquanto falava, se lembrava de conversas casuais onde havia comentado sobre a liderança de Diego, sua dedicação à empresa, sua inteligência para resolver problemas complexos. Para alguém que estava procurando vulnerabilidades para explorar, essas informações eram ouro puro, Diego disse quietly. Ela deu a Rafael todas as ferramentas que ele precisava para se aproximar de você de forma convincente. Mas por quê? A voz de Mariana saiu quebrada. Letícia é minha amiga há anos. Por que ela faria isso comigo? Milton consultou suas anotações. 15 mil reais depositados em sua conta corrente no último mês, vindos de uma empresa de fachada controlada pela Quantum Solutions. O número ecoou na sala como uma sentença de morte para a amizade que Mariana considerava uma das coisas mais preciosas de sua vida. 15 mil reais. Menos do que ela ganhava em 3 meses de trabalho honesto, mas aparentemente suficiente para comprar a traição de quem ela considerava sua melhor amiga. Diego se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade, que se espalhavam até o horizonte. Quando se virou novamente para eles, havia uma determinação férrea em seus olhos que Mariana não havia visto antes. Milton, quero que você continue investigando. Preciso saber se há outros funcionários comprometidos e qual é o objetivo final da Quantum Solutions. Ele olhou diretamente para Mariana. E quero que você aceite uma proposta que vou fazer. Que proposta? Quero contratá-la como consultora particular. Oficialmente, você vai me ajudar a revisar nossos protocolos de segurança interna. Extraoficialmente, você vai me ajudar a desmascarar toda essa rede de espionagem e recuperar sua reputação. Diego, eu não sei se... Mariana... Ele interrompeu, sua voz carregada de uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Você é a pessoa mais leal e competente que conheço, e agora você tem motivação pessoal para descobrir a verdade. Eu não posso fazer isso sozinho. O mês de junho chegou a São Paulo, com sua garoa característica e o cheiro inconfundível de pinhão assado que se espalhava pelas esquinas da cidade durante as festividades juninas. Mariana havia se mudado temporariamente para o apartamento de hóspedes da casa de Diego no Morumbi, uma decisão que ela ainda não sabia se fora sensata ou apenas desesperada. Nos últimos 15 dias, trabalhando como sua consultora particular, ela havia descoberto camadas de complexidade na personalidade dele que jamais imaginara existir. Encontrou algo? Diego entrou no escritório improvisado que haviam montado no térreo de sua casa, carregando 2 xícaras de café fumegante. Era 7 da manhã de uma sexta-feira, e ambos já estavam trabalhando há 2 horas, analisando documentos antigos da empresa que Milton havia conseguido recuperar dos arquivos digitais. Talvez... Mariana apontou para a tela do computador, onde tinha aberto uma planilha financeira de 1995. Diego, você sabia que meu pai trabalhou na Technovision há quase 30 anos? O café quase escapou das mãos dele. Seu pai... Você nunca mencionou isso. Porque eu não sabia. Olha aqui. Ela girou a tela para que ele pudesse ver melhor. Carlos Alberto Santos, contador, admitido em janeiro de 1994, desligado em março de 1996. Ele morreu quando eu tinha 8 anos, de um infarto súbito. Minha mãe sempre disse que ele trabalhava com contabilidade, mas nunca mencionou a Technovision especificamente. Diego se sentou pesadamente na cadeira ao lado dela, estudando os registros com uma expressão que Mariana não conseguia decifrar. 1995 foi um ano complicado para a empresa, disse finalmente. Meu pai estava expandindo muito rapidamente, fazendo parcerias questionáveis. Houve alguns problemas administrativos. Que tipo de problemas? Contratos irregulares, pagamentos não documentados adequadamente.
Alguns fornecedores que depois descobrimos estar ligados a atividades ilícitas. Diego hesitou, claramente relutante em continuar. Meu pai não era um homem mau, Mariana, mas ele estava disposto a fazer qualquer coisa para que a empresa prosperasse. Mariana sentiu um arrepio de premonição. O que você está tentando me dizer? Que talvez seu pai tenha descoberto algo que não deveria ter descoberto? Antes que ela pudesse responder, seu celular tocou. Era Dona Célia, sua mãe, ligando do apartamento na Muca, onde morava desde que enviuvara. Oi, mãe. Filha, tem uns homens aqui querendo falar comigo sobre seu pai. Estão perguntando sobre documentos antigos, papéis que ele pode ter deixado. Estou com medo. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Que homens? Eles se identificaram? Disseram que são investigadores particulares, mas não quiseram mostrar documentos. Mariana, eles sabem que você está morando em outro lugar. Perguntaram onde você está. Diego já estava de pé, pegando as chaves do carro. Dona Célia. Ele falou alto o suficiente para ser ouvido pelo telefone. A senhora não deve falar. Nada com eles. Diga que vou buscar a senhora em 20 minutos. Quem é esse homem, Mariana? É meu chefe, mãe. Confie em mim, por favor. Não fale nada sobre papai até chegarmos aí. O trajeto até a Muca foi tenso e silencioso. Diego dirigia com a eficiência controlada de alguém acostumado a gerenciar crises, mas Mariana podia ver a tensão em sua mandíbula e na forma como suas mãos apertavam o volante. Mariana, ele disse quando estavam parados no trânsito da Radial Leste, existe a possibilidade de que isso que estamos investigando seja muito maior do que espionagem industrial simples. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez alguém esteja tentando encobrir algo que aconteceu há quase 30 anos e você se tornou uma ameaça porque herdou informações do seu pai sem nem saber. O apartamento da Dona Célia ficava no 3º andar de um prédio antigo, mas bem conservado. Quando chegaram, ela os esperava na janela, claramente agitada. Era uma mulher de 62 anos, cabelos grisalhos sempre bem penteados e olhos castanhos que Mariana havia herdado. Apesar da idade, mantinha a postura ereta e a determinação de quem havia criado uma filha sozinha, trabalhando como costureira. Mãe, estes são os documentos que os homens queriam? Mariana apontou para uma caixa de sapatos sobre a mesa da sala, cheia de papéis amarelados pelo tempo. Sim, eu sempre guardei os papéis do seu pai, caso você um dia precisasse para alguma questão de herança ou previdência. Dona Célia olhou desconfiada para Diego. E quem é o senhor exatamente? Diego Almeida, senhora. Sou presidente da empresa onde sua filha trabalhava. Ele estendeu a mão com uma cordialidade genuína que pareceu tranquilizar a mulher mais velha. Estamos tentando ajudar Mariana a resolver algumas questões relacionadas ao trabalho. Mariana começou a examinar os papéis da caixa. Contratos de trabalho, olerites antigos, algumas anotações manuscritas que reconheceu como sendo da letra de seu pai. Mas foi no fundo da caixa que encontrou algo que fez seu coração acelerar. Diego, olhe isso. Era um envelope lacrado, com uma carta manuscrita do lado externo. Para minha filha Mariana, caso algo aconteça comigo. Abrir apenas se necessário. Papai. Dona Célia empalideceu. Eu nunca tinha visto esse envelope antes. Deve ter ficado no fundo da caixa todos esses anos. Com mãos trêmulas, Mariana abriu o envelope. Dentro havia 3 páginas manuscritas com a letra cuidadosa de seu pai e uma pequena chave que ela não reconhecia. Minha querida filha, começou a ler em voz alta. Se você está lendo esta carta, é porque algo aconteceu comigo. E talvez seja importante você saber a verdade sobre meu trabalho na Tecnovision.
Descobri irregularidades graves nos livros contábeis da empresa, envolvendo contratos com fornecedores fantasmas e desvios de verbas de projetos governamentais. Quando confrontei meu superior sobre isso, recebi ameaças veladas de que algo poderia acontecer comigo ou com sua mãe se eu falasse sobre o que descobri. Diego estava pálido, ouvindo cada palavra com uma intensidade dolorosa. Guardei cópias de todos os documentos comprometedores em um cofre no Banco Central do Brasil, agência Sé, cofre número 247. Esta chave dá acesso ao cofre. Se algo acontecer comigo, use essas informações para fazer justiça. Mas tenha muito cuidado. As pessoas envolvidas têm muito poder e não hesitarão em usar esse poder para se proteger. Te amo muito, papai. O silêncio que se instalou na sala foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá fora. Dona Célia tinha lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que a morte dele não foi natural, sussurrou. Um homem de 42 anos, saudável, não tem infarto do nada. Mas os médicos disseram que essas coisas acontecem, e eu era apenas uma viúva sem recursos para questionar. Diego se levantou e caminhou até a janela, observando a rua lá embaixo. Quando se virou novamente, havia uma determinação férrea em seus olhos. Mariana, sua vida está em perigo. Muito mais perigo do que imaginávamos. Sua voz estava controlada, mas ela podia perceber a tensão subjacente. Quem está por trás disso não vai hesitar em fazer com você o que fizeram com seu pai. Então vamos ao banco amanhã, Mariana disse, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Vamos descobrir o que meu pai estava tentando proteger. Não, Diego balançou a cabeça. Vamos ao banco hoje. Agora. Cada hora que esperarmos é uma hora a mais para que eles percebam que você tem essa informação. O Banco Central do Brasil, na região da Sé, era um edifício imponente que respirava história e formalidade. Mariana segurava a pequena chave dourada com tanta força que suas mãos estavam doloridas quando finalmente conseguiram acesso ao subsolo onde ficavam os cofres particulares. Diego havia usado sua influência empresarial para acelerar o processo burocrático, mas mesmo assim levaram quase 3 horas para conseguir as autorizações necessárias, considerando que o titular original estava morto há quase 20 anos. Cofre 247, murmurou o funcionário idoso que os acompanhava, suas chaves tilintando enquanto caminhava pelo corredor estreito, ladeado por pequenas portas metálicas numeradas. Este cofre não é acessado há muito tempo mesmo. Quando a pequena porta se abriu com um clique metálico, revelou um espaço compacto, repleto de pastas organizadas, com a mesma precisão que Mariana havia herdado do pai. Havia também uma fita cassete antiga e uma carta adicional endereçada. Para quem encontrar estes documentos, podemos levar tudo? Perguntou Diego ao funcionário. Sim, senhor. Com a documentação que apresentaram, a filha tem direito legal a todo o conteúdo. Eles levaram o material para o carro em silêncio tenso, ambos cientes de que cada documento naquela pasta poderia mudar suas vidas para sempre. Foi apenas quando chegaram de volta à casa de Diego, já no final da tarde, que Mariana teve coragem de abrir a primeira pasta. Diego, sente aqui ao meu lado, disse ela, instalando-se no sofá da sala. Se isso envolve a história da sua família e da empresa, você precisa ver junto. Comigo. Os documentos estavam organizados cronologicamente, e a história que contavam era mais sinistra do que qualquer um deles havia imaginado. Carlos Alberto Santos havia descoberto um esquema complexo de lavagem de dinheiro que usava a Tecnovision como empresa de fachada para legitimar recursos de origem criminosa. Olhe aqui! Mariana apontou para uma planilha manuscrita com a letra meticulosa de seu pai.
Contratos fictícios com a empresa Soluções Tecnológicas Avançadas por valores astronômicos para a época. R$ 2 milhões por mês para serviços que nunca foram prestados. Diego estudou os documentos com uma expressão que misturava horror e reconhecimento. Soluções Tecnológicas Avançadas. Esse nome me é familiar. Deveria ser. Segundo estes papéis, o sócio majoritário dela era Augusto Mendonça. O sócio do meu pai, Diego murmurou, a cor drenando de seu rosto. O homem que me ajudou a assumir a empresa depois que papai morreu. O homem em quem mais confio no mundo dos negócios. Mariana pegou a carta adicional e começou a ler. A quem interessar possa, meu nome é Carlos Alberto Santos e estou documentando um esquema criminoso do qual me tornei testemunha involuntária. Augusto Mendonça, sócio da Tecnovision, está usando a empresa para lavar dinheiro de tráfico de drogas e corrupção política. Quando confrontei Eduardo Almeida, pai de Diego, sobre minhas descobertas, descobri que ele estava sendo chantageado para permitir essas operações. Augusto possui informações comprometedoras sobre irregularidades menores que Eduardo cometeu no início da empresa e usa isso para manter controle sobre ele. Meu pai estava sendo chantageado, Diego repetiu, como se precisasse ouvir as palavras em voz alta para acreditar nelas. Ele não era cúmplice voluntário. Tem mais. Mariana virou a página. Eduardo me procurou desesperado na última semana, dizendo que Augusto estava escalando as operações e que ele não aguentava mais a pressão. Disse que ia confessar tudo, aceitar as consequências e denunciar Augusto às autoridades. 3 dias depois, Eduardo morreu em um acidente de carro que a polícia considerou suspeito, mas nunca investigou adequadamente devido à influência política de Augusto. O silêncio que se instalou entre eles foi carregado de uma dor quase palpável. Diego descobrira não apenas que seu pai havia sido assassinado, mas que o homem que considerava um mentor havia sido o responsável. Eu sei que sou o próximo. Mariana continuou lendo. Augusto não pode permitir que eu continue vivo sabendo o que sei. Se algo acontecer comigo, espero que estes documentos possam fazer justiça, tanto pelo Eduardo quanto por mim. Peço perdão à minha esposa e filha pelo perigo em que as coloquei. Mas algumas verdades são importantes demais para morrerem comigo. Mariana pegou a fita cassete e Diego trouxe um gravador antigo do escritório. A voz do pai dela, que ela não ouvia há quase 20 anos, ecoou pela sala com uma clareza fantasmagórica. Data: 15 de março de 1996. Esta é uma gravação de uma conversa entre mim, Carlos Santos, e Augusto Mendonça, que não sabe estar sendo gravado. A gravação que se seguiu durou 14 minutos e confirmou todas as acusações dos documentos escritos. Augusto confessava explicitamente o assassinato de Eduardo Almeida, ameaçava Carlos Santos diretamente e delineava planos para expandir as operações criminosas usando a reputação da Tecnovision. A empresa que eu dirijo há 10 anos foi construída sobre o sangue do meu pai e do seu, Diego disse, sua voz carregada de uma emoção que ele claramente lutava para controlar. E agora, Augusto descobriu que a filha do contador que ameaçava seus segredos está trabalhando na empresa. Mariana completou. Por isso toda essa elaboração com Rafael, com a espionagem industrial. Ele não estava apenas tentando roubar informações da empresa, estava tentando me neutralizar antes que eu descobrisse a verdade sobre meu pai. Diego se levantou e começou a andar pela sala, como fazia sempre que estava processando informações complexas. Mariana, isso explica também por que você foi demitida tão rapidamente. Augusto deve ter pressionado Roberto. Pode até estar pagando ele. E Letícia? Provavelmente nem sabe que está sendo usada por algo muito maior do que imagina. Para ela, deve parecer apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro extra, passando algumas informações.
Mariana olhou para os documentos espalhados sobre a mesa, cada papel representando anos de investigação meticulosa e coragem de seu pai. Diego, você percebe o que isso significa? Augusto matou seu pai e o meu para proteger um esquema criminoso que provavelmente continua até hoje. E agora ele sabe que nós sabemos. Diego parou de andar e olhou diretamente para ela. Mariana, você entende que nossas vidas estão em perigo real? Este homem já matou 2 pessoas para proteger seus segredos. Não vai hesitar em matar mais 2. Então o que fazemos? Fazemos o que nossos pais não conseguiram fazer. Levamos essa evidência às autoridades corretas e colocamos Augusto Mendonça atrás das grades. Diego se sentou novamente ao lado dela, pegando suas mãos entre as dele. Mas primeiro, preciso te contar algo que descobri sobre mim mesmo durante essas últimas semanas. O quê? Que me apaixonei por você, disse ele, sua voz baixa, mas firme. E que não posso suportar a ideia de perdê-la também. Antes que Mariana pudesse responder, a luz da sala se apagou, deixando-os na escuridão quase completa. Do lado de fora, o som de carros estacionando e portões sendo fechados sugeria que eles não estavam mais sozinhos na casa. Diego, Mariana sussurrou, acho que Augusto descobriu onde estamos. O inverno paulistano havia chegado com toda a sua melancolia característica. A garoa fina que caía sobre a cidade naquela noite de julho criava uma atmosfera sombria que parecia ecoar o medo que Mariana sentia crescendo em seu peito. Ela e Diego estavam agachados atrás do sofá da sala, ouvindo os passos cautelosos de pelo menos 3 pessoas que haviam invadido o jardim da casa. Tem uma saída dos fundos? Sussurrou Mariana, tentando controlar o tremor em sua voz. Sim, mas eles provavelmente já cercaram a casa. Diego pegou seu celular, mas a tela permanecia negra. Estão bloqueando o sinal. Isso não é obra de amadores. O som de vidro quebrando veio da cozinha, confirmando que a invasão havia começado. Diego agarrou a mão de Mariana e a puxou silenciosamente em direção ao escritório, onde sabia haver uma porta que dava para a garagem. Os documentos, Mariana sussurrou, olhando para trás, para a mesa onde haviam deixado todas as evidências sobre Augusto. Deixe, nossa vida vale mais que papel. Mas Mariana já havia se soltado de sua mão e corria de volta para a sala. Com movimentos desesperados, ela jogou todos os documentos e a fita cassete dentro de uma sacola de ginástica que estava próxima ao sofá. Quando se virou para voltar ao encontro de Diego, um homem alto e musculoso bloqueava a passagem. Mocinha, você não vai a lugar nenhum. A voz tinha sotaque do interior paulista e um tom que sugeria que violência não seria um problema para ele. Mariana podia ver outros 2 homens revistando metodicamente o andar superior da casa. Onde está Almeida? O homem perguntou, dando um passo em sua direção. Não sei de que você está falando. Mariana apertou a sacola contra o peito, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. Foi então que ouviu o barulho de um motor sendo ligado na garagem. Diego havia conseguido chegar ao carro e estava criando uma distração para ela escapar. O homem à sua frente ficou confuso por um momento, virando a cabeça na direção do som. Mariana aproveitou a oportunidade para correr em direção à cozinha, mas tropeçou na mesa de centro e caiu, espalhando alguns documentos pelo chão. O homem a alcançou rapidamente, agarrando seu braço com força suficiente para deixar marcas. Você vai vir comigo, mocinha? Tem alguém que quer muito conversar com você. Foi nesse momento que as luzes da frente da casa se acenderam e o portão eletrônico começou a abrir automaticamente. O BMW de Diego saiu em alta velocidade da garagem, mas ao invés de fugir, ele fez uma curva fechada e voltou em direção à entrada principal da casa.
O homem que segurava Mariana falou alguma coisa no rádio comunicador, claramente irritado com o desenvolvimento inesperado. Foi o suficiente para que ela se soltasse e corresse em direção à porta da frente, que Diego havia deixado estrategicamente aberta. "Entre no carro agora!" gritou Diego, mantendo o motor ligado enquanto ela se jogava no banco do passageiro. Eles saíram do condomínio em alta velocidade, com Diego verificando constantemente o retrovisor para ver se estavam sendo seguidos. Apenas quando chegaram à Avenida Morumbi, ele diminuiu a velocidade e permitiu que ambos respirassem novamente. "Para onde vamos?" perguntou Mariana, ainda tremendo da adrenalina. "Para o único lugar onde sei que estaremos seguros temporariamente. Milton tem um apartamento seguro na Vila Madalena que usa para casos como este." O apartamento de Milton ficava no último andar de um edifício residencial discreto, com vista para o bairro boêmio que Mariana conhecia bem por ter crescido na região. Era pequeno, funcional, com móveis simples e um sistema de segurança que incluía câmeras em todos os pontos de acesso. "Vocês chegaram mais cedo do que eu esperava", disse Milton quando os recebeu na porta, já vestindo um colete à prova de balas. "Augusto está escalando as coisas muito rapidamente." "Como você soube que estávamos em perigo?" Diego perguntou, enquanto ajudava Mariana a se sentar no sofá. "Porque interceptei uma conversa dele há 2 horas ordenando que resolvessem o problema Almeida de uma vez por todas." Milton abriu seu laptop e mostrou a eles uma gravação digital. "Ele sabe que vocês têm evidências contra ele e está disposto a usar qualquer meio necessário para recuperá-las." Mariana abriu a sacola que havia conseguido salvar e espalhou os documentos sobre a mesa de centro. "Milton, precisa ver isso. Não é apenas espionagem industrial. Augusto matou o pai do Diego e o meu pai há quase 20 anos." Milton examinou os documentos com a eficiência de alguém acostumado a analisar evidências complexas. Quando terminou de ouvir a fita cassete, sua expressão havia se tornado sombria. "Isso muda tudo", disse finalmente. "Não estamos mais lidando com crime empresarial. Isso é homicídio, lavagem de dinheiro e provavelmente uma organização criminosa muito mais ampla do que imaginávamos." "O que isso significa para nós?" Mariana perguntou. "Significa que vocês não podem ir à polícia comum. Augusto tem influência política demais, pode ter policiais e promotores em sua folha de pagamento." Milton se levantou e começou a andar pela sala. "Mas também significa que temos evidências suficientes para interessar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal." E enquanto isso, Diego estava claramente lutando para manter a calma. "Enquanto esperamos a Justiça Federal agir, Augusto vai continuar tentando nos matar? Por isso estão aqui. Este apartamento é seguro por pelo menos 48 horas. Tempo suficiente para eu contactar as pessoas certas e organizar proteção oficial para vocês." Mariana se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da Vila Madalena que se espalhavam pela paisagem noturna. O bairro onde havia crescido, onde se sentia segura, agora parecia cheio de ameaças invisíveis. "Mariana", Diego se aproximou dela, falando baixo para que Milton não ouvisse. "Sobre o que eu disse antes de sermos interrompidos." "Diego, agora não é hora para isso." Mas mesmo enquanto falava, ela podia sentir o calor de sua presença e a sinceridade em suas palavras ainda ecoando em sua mente. "Talvez seja exatamente a hora para isso", ele insistiu. "Se algo acontecer conosco, eu quero que você saiba que estes últimos meses, trabalhando com você, conhecendo quem você realmente é, foram os melhores da minha vida." Mariana se virou para encará-lo, vendo vulnerabilidade real em seus olhos pela primeira vez desde que se conheciam. "Diego, desculpem interromper." Milton apareceu ao lado deles. "Mas temos um problema.
Acabei de receber informação de que Letícia foi encontrada morta em seu apartamento há 1 hora. Aparentemente, suicídio. O choque da notícia atingiu Mariana como uma punhalada física. Mesmo sabendo da traição de Letícia, ela havia sido sua melhor amiga por anos. A ideia de que estava morta, provavelmente assassinada por Augusto para eliminar uma testemunha, trouxe uma realidade brutal à situação. Ele está eliminando todos os rastros, Diego disse sombriamente. Todos que podem ligá-lo ao esquema. O que significa, Milton completou, que vocês dois são os próximos da lista. Setembro trouxe a São Paulo o perfume inconfundível dos jacarandás em flor, suas pétalas violetas cobrindo as calçadas como um tapete natural que contrastava dramaticamente com a tensão que dominava a vida de Mariana nos últimos 2 meses. Ela e Diego estavam sob proteção federal há 8 semanas, vivendo em uma casa segura na zona sul da cidade, aguardando que a Operação Lava Jato Federal completasse sua investigação sobre a rede criminosa de Augusto Mendonça. Mariana, tem alguém aqui para falar com você, anunciou o agente federal responsável por sua segurança, um homem sério chamado Rodrigo, que havia se tornado quase um amigo durante o período de reclusão forçada. Ela estava no pequeno jardim dos fundos da casa, tentando encontrar alguma normalidade, cuidando das plantas que haviam se tornado sua terapia durante aqueles dias intermináveis de espera. Quando se virou, quase derrubou o regador ao ver quem estava na porta. Rafael, era ele, mas completamente diferente do homem que havia conhecido meses atrás. Estava mais magro, com uma cicatriz recente no lado direito do rosto e uma expressão nos olhos que revelava alguém que havia passado por experiências traumáticas. Oi, Mariana, sei que você não esperava me ver novamente. Diego apareceu atrás dele, claramente tenso. O agente Rodrigo disse que ele tem informações importantes sobre Augusto. Informações que podem mudar todo o caso. Pode falar na frente dele, Rafael disse, olhando para Diego. Na verdade, é melhor que ele ouça também, já que envolve a família dele. Eles se sentaram no pequeno pátio dos fundos, com Rodrigo posicionado estrategicamente, de forma a observar todos os pontos de acesso. Rafael parecia nervoso, como se ainda estivesse processando decisões difíceis. Mariana, preciso começar pedindo desculpas. Eu sei que isso não desfaz o que fiz, mas você merece saber a verdade completa. Ele pausou, passando a mão pela cicatriz no rosto. Meu nome real é Roberto Farias, e eu sou investigador particular. Isso é verdade, mas não foi a Quantum Solutions que me contratou inicialmente. Quem foi então? Diego se inclinou para a frente, claramente intrigado. Foi Augusto Mendonça. Há 6 meses atrás, ele me procurou com uma história de que havia suspeitas de que funcionários da Tecnovision estavam vazando informações para concorrentes. Ele queria que eu investigasse, especificamente focando em você, Mariana. Por que especificamente eu? Porque ele descobriu quem era seu pai. Augusto tem um dossiê sobre cada funcionário da empresa, especialmente aqueles que têm acesso a informações sensíveis. Quando seu nome apareceu como filha de Carlos Santos, o contador que ele mandou matar em 1996, ele entrou em pânico. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Ele sempre soube quem eu era. Sim. Mas, inicialmente, ele acreditava que você não sabia nada sobre o passado do seu pai. O plano era apenas me aproximar de você, confirmar que você não tinha conhecimento sobre as irregularidades antigas e depois encerrar a operação. Mas algo mudou, Diego observou. Exato. Quando comecei a investigar, descobri coisas sobre Augusto que ele não esperava que eu descobrisse. Percebi que não estava investigando vazamento de informações.
estava sendo usado para preparar o terreno para eliminar uma testemunha potencial. Roberto se levantou e começou a andar pelo pequeno pátio claramente agitado. Foi aí que a Quantum Solutions entrou no jogo. Eles realmente existem. São realmente concorrentes da Technovision. E quando descobriram que eu estava investigando a empresa, me fizeram uma proposta. Eles me pagariam para realmente roubar informações que eu já estava coletando. Você aceitou? A princípio, sim. Parecia uma forma fácil de ganhar dinheiro dos dois lados. Mas então Ele olhou diretamente para Mariana. Eu comecei a me importar de verdade com você. O silêncio que se instalou foi carregado de emoções complexas. Mariana sentia raiva, confusão e uma pontada de algo que não queria reconhecer como alívio. O que aconteceu na Chapada foi real, Mariana. Eu não te abandonei. Fui sequestrado por homens de Augusto na primeira noite. Eles descobriram que eu estava questionando ordens, investigando demais, fazendo perguntas sobre 1996. Passei os últimos 4 meses em cativeiro. Como você escapou? Diego perguntou. Não escapei. Fui libertado há 3 dias por ordem direta do Ministério Público Federal. Aparentemente, Augusto cometeu o erro de me manter vivo, porque ainda esperava me usar de alguma forma contra vocês. Roberto puxou uma pasta de dentro de sua jaqueta. Durante o cativeiro, eu ouvi muita coisa que não deveria ter ouvido. Conversas sobre outros homicídios, sobre políticos corrompidos, sobre uma rede muito maior do que qualquer um de nós imaginou. Ele abriu a pasta, revelando fotografias, gravações transcritas e uma lista de nomes que fez Diego empalidecer. Mariana, Augusto não matou apenas nossos pais. Ele é responsável por pelo menos 8 mortes nos últimos 20 anos, todas pessoas que descobriram coisas sobre suas operações criminosas. E tem mais. Roberto continuou. Ele não estava trabalhando sozinho. Tinha um parceiro, alguém que vocês conhecem bem. Quem? Mariana perguntou, embora uma parte dela já suspeitasse da resposta. Roberto Fernandes, o diretor que te demitiu. Eles são sócios há anos. A demissão foi orquestrada especificamente para te isolar, para que você perdesse a proteção que Diego estava oferecendo. Diego se levantou bruscamente, claramente revoltado. Roberto trabalha comigo há 10 anos. Eu confiei nele com decisões importantes, com informações confidenciais. E ele repassava tudo para Augusto, Roberto completou, incluindo seus planos de investigação, suas suspeitas, até mesmo detalhes sobre o local onde vocês estavam escondidos. A realização atingiu todos ao mesmo tempo. Se Roberto Fernandes sabia onde eles estavam, a Casa Segura não era mais segura. Agente Rodrigo, Diego chamou, mas o homem não estava mais em seu posto de observação. Ele saiu há 5 minutos. Roberto disse, e sua voz carregava um novo tom de urgência. Disse que recebeu uma ligação de emergência. Foi nesse momento que ouviram o som de carros se aproximando rapidamente da casa, seguido pelo barulho inconfundível de porteiras batendo. Eles nos encontraram, Mariana sussurrou. Não, Roberto disse, verificando sua arma. Eu os trouxe aqui. A confusão no rosto de Mariana foi imediata. O quê? Mariana, eu trabalhei 4 meses para chegar até este momento. Augusto e Roberto Fernandes estão vindo aqui pessoalmente para resolver vocês de uma vez por todas. Mas o que eles não sabem é que esta casa está cercada por agentes federais há 2 horas. Através da janela da sala, eles puderam ver Augusto Mendonça, um homem de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, porte imponente, descendo de um carro preto, acompanhado de Roberto Fernandes e 3 homens armados. É agora, Roberto falou no pequeno comunicador que tirou do bolso. Todos os alvos confirmados no local. As próximas 2 horas foram uma confusão de sirenes, gritos, tiros e prisões. Quando a poeira finalmente baixou,
Augusto Mendonça e Roberto Fernandes estavam algemados, sendo levados para viaturas da Polícia Federal. Mariana estava sentada nos degraus da casa, segura, ainda processando que o pesadelo finalmente havia terminado, quando Roberto se aproximou dela uma última vez. Mariana, eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas quero que você saiba que meus sentimentos por você foram reais. Se as circunstâncias fossem diferentes, Roberto, ela o interrompeu gentilmente. Obrigada por nos ajudar a fazer justiça pelos nossos pais. Mas você tem razão. O que vocês fizeram foi imperdoável. Espero que você encontre uma forma de reconstruir sua vida longe de tudo isso. Ele acenou com a cabeça, entendendo a despedida final, e se afastou na direção dos agentes federais, que o aguardavam para mais depoimentos. Diego se sentou ao lado de Mariana nos degraus, ambos observando a movimentação que finalmente colocaria um fim definitivo aos crimes que haviam destruído suas famílias décadas atrás. Acabou, ele disse simplesmente. Sim, ela concordou, sentindo um peso imenso saindo de seus ombros. Finalmente acabou. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de março de 2025, Mariana Santos estava sentada em sua nova sala na Tecnovision, no 21º andar do edifício na Faria Lima. A placa na porta dizia Mariana Santos, diretora de segurança da informação, um cargo criado especialmente para ela, depois que toda a verdade sobre o esquema criminoso de Augusto Mendonça veio à tona. Pela janela panorâmica, ela podia ver os blocos de carnaval que ainda desfilavam pelas ruas de São Paulo naquele domingo de março, enchendo a cidade com música e alegria. Bate-papo executivo às 3 da tarde num domingo de carnaval? Diego apareceu na porta de sua sala, carregando 2 xícaras de café e usando uma camisa polo casual que o fazia parecer mais jovem e descontraído do que os ternos executivos habituais. Isso é dedicação ou vício em trabalho? Um pouco dos dois, Mariana riu, salvando o relatório trimestral que estava finalizando no computador. Mas principalmente é gratidão por ter um trabalho que realmente importa. Nos últimos 6 meses, ela havia transformado o departamento de segurança da Tecnovision em uma referência nacional. Sua experiência pessoal, como vítima de espionagem industrial, combinada com sua memória excepcional para detalhes e sua dedicação natural ao trabalho, haviam resultado em protocolos de segurança que outras empresas agora copiavam. Como foi o depoimento de quinta-feira? Diego se sentou na cadeira em frente à mesa dela, uma dinâmica que havia se tornado natural entre eles, nem superior e subordinada, nem apenas colegas, mas algo que ainda estavam descobrindo como definir. Augusto foi condenado a 22 anos de prisão. Roberto Fernandes pegou 15 anos e o juiz determinou que todos os bens de Augusto sejam usados para indenizar as famílias das vítimas. Mariana pausou, sentindo uma mistura de alívio e melancolia. Minha mãe finalmente vai receber a pensão que deveria ter recebido há 20 anos e uma indenização que vai permitir que ela pare de trabalhar. E você? Como se sente sabendo que justiça foi feita? Aliviada, mas também triste, sabe? Meu pai e o seu nunca vão voltar. Letícia, nunca vai voltar. Justiça não desfaz a dor, apenas a torna mais suportável. Diego se levantou e caminhou até a janela, observando os foliões nas ruas lá embaixo. Quando se virou novamente, havia algo diferente em sua expressão. Mariana, tem algo que preciso te contar. Recebi uma proposta de uma empresa alemã. Eles querem que eu assuma a presidência da filial brasileira de uma multinacional de tecnologia. Mariana sentiu o coração dar uma guinada desconfortável. É uma boa oportunidade? É uma oportunidade incrível. Salário 3 vezes maior. Oportunidade de trabalhar com tecnologia de ponta. Viagens pelo mundo inteiro. Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de falar.
mas significaria deixar São Paulo, deixar a Tecnovision, deixar você. O silêncio que se instalou entre eles foi carregado de todas as coisas que haviam ficado por dizer durante os meses de investigação, julgamento e reconstrução de suas vidas. Você deveria aceitar, Mariana disse finalmente, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. É uma oportunidade única. Mesmo que isso signifique não nos vermos mais. Diego, durante todos esses meses, desde que tudo começou, você sacrificou sua própria carreira para me proteger. Arriscou sua reputação, sua empresa, até mesmo sua vida. Chegou a hora de você pensar no que é melhor para você. E se o que é melhor para mim não for uma promoção ou um salário maior? Ele caminhou de volta até a mesa dela, apoiando as mãos na superfície de vidro e olhando diretamente nos olhos dela. E se o que é melhor para mim for ficar aqui, transformar a Tecnovision numa empresa ainda melhor e construir uma vida ao lado da mulher mais corajosa, inteligente e leal que já conheci? Mariana sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Diego, Mariana, eu me apaixonei por você muito antes de entender o que estava acontecendo. Me apaixonei pela forma como você se dedica a tudo que faz, pela sua capacidade de encontrar força, mesmo quando tudo está desmoronando, pela forma como você coloca as pessoas que ama antes de si mesma. Ele contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. E me apaixonei pela forma como você me vê. Não como o CEO bem-sucedido ou o herdeiro da empresa, mas como Diego. Apenas Diego. Eu também me apaixonei por você, ela disse, permitindo que as lágrimas finalmente caíssem. Mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que isso tenha começado numa situação tão traumática que talvez não seja real. Medo de que você se sinta obrigado a cuidar de mim por culpa. Medo de... Ela hesitou. Medo de confiar de novo. Diego pegou as mãos dela entre as suas. Mariana, olhe para mim. O que sente quando me olha? Ela o estudou. Os olhos castanhos que haviam aprendido a ler suas emoções melhor que ela mesma. A cicatriz pequena na testa que ele havia ganhado na noite em que fugiram da casa no Morumbi. A forma como seus lábios se curvavam quando ele estava preocupado com ela. Sinto como se estivesse em casa. Ela admitiu. Sinto que posso ser completamente eu mesma, incluindo as partes quebradas e assustadas, e você ainda vai estar aqui. Então aceita casar comigo? A pergunta saiu tão naturalmente que levou um momento para Mariana processar o que ele havia dito. Quando processou, ela percebeu que ele estava segurando uma pequena caixa de veludo azul. Diego, você tem certeza? Nós passamos por tanto trauma juntos. Você tem certeza de que isso não é apenas... Mariana Santos, ele interrompeu, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado simples, mas elegante. Você quer se casar comigo? A resposta veio do coração, antes que sua mente pudesse criar mais objeções. Sim. O anel se encaixou perfeitamente em seu dedo, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Quando Diego a beijou, ali na sala do 21º andar, com o som do carnaval paulistano ecoando lá embaixo, Mariana sentiu que finalmente estava completa. 2 anos depois, a Tecnovision seria reconhecida como a empresa brasileira com os melhores protocolos de segurança digital do país. Mariana haveria desenvolvido um programa de treinamento que ajudou outras empresas a se protegerem contra a espionagem industrial, transformando sua experiência traumática em uma ferramenta para proteger outros. Diego recusou a oferta da empresa alemã e, junto com Mariana, transformou a Tecnovision em uma das empresas mais éticas e bem-sucedidas do setor tecnológico brasileiro. Eles se casaram num pequeno cerimônia na igreja onde Mariana havia sido batizada, com Dona Célia chorando de alegria na primeira fileira. Mas isso tudo ainda estava no futuro.
Naquele domingo de carnaval, em março de 2025, eles eram apenas duas pessoas que haviam encontrado o amor em meio ao caos, que haviam descoberto que, às vezes, as maiores tragédias podem levar às maiores transformações. E que justiça e amor, quando caminham juntos, podem realmente curar até mesmo as feridas mais profundas. Do lado de fora, São Paulo continuava sua festa colorida e barulhenta, alheia ao fato de que no 21º andar de um edifício comercial, duas pessoas estavam reescrevendo o final de uma história que havia começado com abandono e traição, mas que terminava com amor, justiça e a promessa de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro trouxesse.